O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. E vamos dando continuidade nessa peregrinação que nós estamos fazendo com nosso Senhor Jesus Cristo, nesse tempo comum. Estamos agora na 30ª semana. Daqui a um tempo nós já vamos entrar no Advento, o ano novo litúrgico para todos nós. E na medida que nós vamos nos aproximando desse final de ano e início do ano litúrgico, a igreja vai nos colocando para refletirmos sobre esses finais dos tempos. O que é que vai acontecer nos finais dos tempos com os cristãos, os católicos e os pagãos, aqueles que acreditaram em Deus e aqueles que não acreditaram. Nós estamos todos caminhando para um fim. Vejam que esses dias houve uma provocação por parte dos fariseus, né? Quando é que vai acontecer o reino de Deus? Jesus vem dizendo isso, né? Não é nem lá, nem colar. O reino de Deus ele acontece porque ele já está no meio de nós. Aí ontem nós vimos a questão lá do exemplo que Jesus coloca de Noé e de Ló, que as pessoas vão estar tudo vivendo uma vida como se Deus não existisse, e de repente Deus vai chegar, e Jesus está dizendo que ele vai chegar como um relâmpago, e ninguém sabe como vai acontecer isso. O relâmpago clareia tudo, e não tem quem não veja quando o relâmpago ele vem com aquele facho dele forte. Não tem como não ver, tudo fica claro. Aí Jesus está dizendo: vai acontecer comigo também. No dia da minha vinda, todos os olhos verão, do Oriente e do Ocidente. Do Ocidente, do Oriente, para o Oriente. Todo mundo vai ver. E ali, os que viveram com Deus vão se alegrar e irão com Ele para a eternidade. Os católicos que perseveraram na fé, quando isso acontecer, nós seremos levados. E aqueles que não acreditaram e não quiseram saber de Deus, irão para a condenação eterna.
E nós vimos ontem aquele exemplo que Jesus coloca, né, dos abutres. Onde estiver os abutres, vocês vão entender tudo. Os abutres que vêm, pegam a carniça, e eu dizia para vocês que aqueles que não vivem uma fé em Deus, eles são como almas mortas, apodrecidas. E é por isso que Satanás, quando vier, porque Jesus vai levar os seus que perseveraram, e vai restar quem? Quem não acreditou. E os demônios virão e arrastarão todos para o inferno. Isso é um dogma de fé, e que nós precisamos acreditar nisso. Aí Jesus hoje ele fala que a única coisa que vai restar para nós nesse tempo é que nós rezemos. E nós precisamos rezar muito. Sem a vida de oração ninguém vai conseguir viver, não. Os tempos difíceis que estão por vir, e que nós já percebemos algumas coisas por aí. Aí ele conta essa parábola, né? Eu não vou me deter muito na parábola, mas eu quero me deter na última frase. E o Filho do Homem, quando ele vier, nesse facho, que ninguém sabe como é que vai se dar, que pode ser a qualquer momento, quando ele vier, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Será que os católicos que fundamentaram a sua vida em Deus, diante de tantos transtornos que irão acontecer, será que eles vão encontrar fé? Será que os católicos vão perseverar acreditando na existência de Deus? Olha, porque a coisa não vai ser fácil não, viu? E nós já começamos a perceber algumas coisas. Essa globalização, essa questão de uma nova religião, aqueles que não servirem a esse Deus que for criado, que vai ser criado pelos homens e que já está sendo organizado, irão sofrer muito. Porque se não fizer o que eles fizerem, não vai ter o que comer, o que beber, o que vestir. A perseguição aos cristãos, aquilo que os primeiros cristãos viveram lá no início, a perseguição por parte dos imperadores, onde tivesse um cristão, eles eram levados à morte. Primeiro eles eram convocados a negar fé em Deus, no Deus verdadeiro, no Deus que nós cremos que foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. E se não negarem, serão mortos. Não sei que tipo de perseguição e de morte é que vai ter, mas nós sabemos no passado, né? Os cristãos que eram levados para os animais para serem comidos, outros foram degolados, outros foram colocados nos postes e eram queimados. Era o divertimento daqueles que não acreditavam em Deus. Eles se divertiam com o padecimento dos cristãos. E ali, naqueles momentos, né? Cadê o Deus que disse que vai tomar conta de nós? Que pode cair 10 mil à direita e 100 mil à esquerda, que não vai acontecer nada conosco. E se vendo os cristãos daquele jeito, já no tempo dos Macabeus, né? Aquela mãe com aqueles 7 filhos, ela morrendo. E tantas coisas que foram acontecendo, os profetas que morreram, os apóstolos.
Meus irmãos, têm que ter muita fé. Porque o que é proposto por eles é o seguinte: me mostre esse Deus. E vamos ver se Deus existe. Então vamos queimar esses cristãos aí, para ver se Deus vai fazer alguma coisa. E Deus paradinho, quietinho. Ali no livro de Abacuque nós vemos isso, né? Os caldeus levando os judeus para o exílio, e Abacuque dizendo assim: e aí, você não vai fazer nada? Olha os nossos filhos como é que estão. E nada. Ele disse: então eu vou colocar-me como vigia e vou esperar que o Senhor me dê uma resposta. E os homens sendo levados e mortos. E aí Deus disse assim: tudo concorre para um desfecho, para um fim. E aí ele diz: o justo, aí eu vou dizer, o católico, vive da fé. Porque diante de tudo que se tem e que está por acontecer, que já aconteceu e que está acontecendo em determinados lugares, é só ver os noticiários que nós vamos ver, essa perseguição à igreja, essa perseguição aos católicos. Só vai restar continuar acreditando. Então Jesus pergunta: diante desse mundo, nesse caos, de uma grande maioria, porque se é maioria já é grande mesmo, e um pequeno grupo que vai ali persistir dizendo, mesmo vendo tudo isso e dizendo: não, eu creio. Será que ele vai encontrar fé? Porque não nos enganemos, meus irmãos. Na hora que a corda aperta, na hora que o sofrimento vem, aí é que vai se ver quem é que tem fé, viu? Porque lá também nos primeiros cristãos nós víamos, muitos negaram na hora que viram os dentes do leão. Aí o pessoal ficou apavorado, clamaram, Deus não veio, negaram, saíram ilesos, não foram mortos. Teve outros que, pela maldade daqueles homens, mesmo eles arrefecendo e negando a Deus, eles foram mortos do mesmo jeito. Então, o que é que fundamenta? Isso aqui é muito importante para nós. O que é que fundamenta então a nossa fé? Se nós colocarmos como fundamento da nossa fé Deus, que no momento da dificuldade Ele vai nos ajudar, meus irmãos, nós estamos fritos. Não é aqui que se baseia a nossa fé. Uma vez eu já falei aqui brincando, né? Que no tempo da perseguição tinha um cristão que estava ali sendo perseguido para ser morto e querendo matá-lo. Aí ele começou a dizer: Senhor, vem em meu socorro, me ajuda, Senhor, eles estão querendo me matar. Aí o cara mirou nele, pá, matou. Pronto, Deus veio em socorro dele, levou para a eternidade, levou para o céu. Então a sua fé, ela se baseia em quê? No que Deus dá e no que Deus não dá? Ou sua fé se baseia nesses mistérios? Olha, aqui são os principais mistérios da nossa fé, que são 4, e que é isso que vai fundamentar para que no momento da perseguição, para que nesses momentos difíceis nós possamos fundamentar. A primeira é: Deus existe. É essa fé que Jesus está perguntando. Será que quando Ele vier,
naquele dia, ele vai encontrar os católicos acreditando que Deus existe. Olha o mundo como vai estar e como está se preparando, que eu acabei de mostrar para vocês. Será que dá para acreditar num Deus assim? No tempo lá de São João, quando ele estava na ilha de Patmos, e ele tinha que reanimar os cristãos, porque a coisa estava feia, né? Diocleciano lá matando tudo quando era cristão. Aí os cristãos olhavam para João, né? E João ficava mandando as cartas para eles, né? E João preso. A pergunta deles era essa: até quando, João? Até quando nós vamos ficar nessa vida de perseguição? Os nossos filhos sendo mortos, as nossas esposas, os nossos esposos, os nossos parentes, até quando? Aí João anima eles com a fé, dizendo assim: eu vi uma grande multidão no céu. Olha o que é que alimentava eles. Foram aqueles que foram revestidos que foram mortos por causa de Jesus, eles estão agora com uma veste branca. Olha o consolo. Ele consola com uma fé. Ele viu uma multidão, ninguém viu, só ele. Acreditar nesse Deus que nós não vemos, não pegamos, não tocamos nele, e muitas vezes não sentimos nem consolação. E dizer assim: Deus existe, o povo está sendo morto, perseguição para os cristãos, e nós vamos estar dizendo assim: Deus existe. A segunda, Deus vai recompensar os católicos pelo bem e vai recompensar os não católicos, os ateus, os perseguidores, pelo mal. O julgamento final vai ser esse. Jesus virá na sua glória, aqueles que forem fiéis irão para o céu, e os que não acreditarem e não querem saber, irão para a condenação eterna. É isso que nós cremos, mas não é que vai resolver aqui na terra, que os cristãos vão tudo ficar numa boa. Não, os cristãos não vão ficar numa boa, porque Jesus não ficou numa boa. O que fundamenta é isso: um dia nós seremos recompensados no céu. É isso que fundamenta a nossa fé. É isso que quando Jesus vier, ele vai precisar nos encontrar dessa forma. A terceira, acreditar que existe a Santíssima Trindade. Um Deus em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que aqui não é fácil, viu? É um Deus só, mas em 3 pessoas. Como é que se dá isso? Um Deus único em 3 pessoas? A quarta, que a segunda pessoa, ele se encarnou. Ele sendo Deus, ele tem 2 naturezas, uma humana e a outra divina. Que ele nasceu numa cidade lá na Terra Santa, lá no Oriente, que se chama Belém. Que ele veio nos ensinar a boa nova. E que um dia ele morreu na cruz e nos salvou. E o nome dele é Jesus Cristo.
Aqui estão os 4 fundamentos da nossa fé. E é isso aqui que vai nos levar, diante das perseguições e dos sofrimentos, a nós rezarmos: Deus existe. Mas eu olho ao meu redor e parece que Ele não existe, mas Ele existe. Que Deus vai me recompensar pela minha fidelidade a Ele. Embora aqui eu só encontre sofrimento e perseguição, que Ele é um Deus único, mas em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele se encarnou no meio de nós, morreu na cruz e nos salvou. É isso que nos faz rezar. É isso que nos dá força e perseverança. E aí vem, né, a Eucaristia, a missa, a confissão, a nossa vida de piedade. Tudo isso vai nos dar força para esses tempos difíceis. Aí, na hora, meus irmãos, em que tudo estiver de uma forma que vai parecer que não tem mais jeito, aí Ele aparecerá na sua glória. Que Nossa Senhora interceda por nós e que nós tenhamos a força nesses tempos difíceis que já estão aí, que virão. Não sei se nós vamos passar pelos momentos mais difíceis, mas tudo indica que num futuro bem próximo, os católicos de lá vão passar e a coisa vai ficar feia para eles, e eles vão ter que acreditar. Que Nossa Senhora interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.